Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, estamos no dia 21 de setembro de 2016. Como prometido, eu vou dar continuidade ao assunto de ontem, só que nós vamos dar um enfoque agora nacional e um pouco internacional também. Nós vamos falar sobre a questão da Venezuela e as influências dela na relação com o Brasil neste momento. Existem situações que são bem agravantes e ligadas diretamente a Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse vídeo, porque ao final dele vai ter uma fala do Lula, né? E aí vocês vão entender se tudo isso que eu estou falando aqui procede ou não procede. Vocês vão verificar com seus próprios olhos, né? Eu entendo que Luiz Inácio Lula da Silva cometeu mais uma vez um crime contra a soberania nacional, né? E aí eu vou explicar o porquê disso agora, né? Vou mostrar isso para vocês agora, e aí vocês podem tirar suas próprias conclusões depois, né? Que o vídeo sem uma orientação, ele pode passar meio despercebido, mas com orientação devida vocês vão entender a gravidade do que realmente aconteceu. Então vou aproximar a câmera aqui para vocês terem uma observação melhor, tá? Aqui nós estamos de novo na questão do Wikipedia, né? O pessoal diz, mas por que o Wikipedia? Porque é o mais popular de todos. E aí vocês vão poder observar as coisas de uma forma bem simplesinha, né? Que eu quero mostrar para as pessoas de uma forma bem simples, bem corriqueira, né? Eu não quero complicar a vida de ninguém. Então qualquer um pode pesquisar, qualquer um pode se informar. Claro que existem fontes mais seguras, mais sérias, né, da Wikipedia, mas vocês vão ver aqui a questão de um mapa. Neste mapa, tá, é o mapa dos países não alinhados. Tá? Esse é o mapa dos países não alinhados. Ele está desatualizado, é desde 2010, né? Ele pode ter sofrido uma série de modificações nesse sentido, né? Mas é um site, né? Aqui, ó, o grupo dos países não alinhados, tá? Vou voltar aqui, ó, essa visão aqui eu acho que é melhorzinha. Tá, então é o mapa do globo terrestre, né, com as cores azul escuro e azul claro. As cores em azul escuro são dos países não alinhados do mundo. E como é que eles foram, o que aconteceu para criar isso? Então, lendo aqui no Wikipedia, né, é um movimento que reúne atualmente 115 países em 2004, essa visão, em geral, nações em desenvolvimento, com o objetivo de criar um caminho independente no campo das relações internacionais que permita aos membros não se envolver no confronto entre grandes potências. Tá? É uma associação de países formado com o aparecimento de dois grandes blocos opostos durante a Guerra Fria, liderados pelas superpotências de então, que eram os Estados Unidos e a antiga União Soviética, URSS. Seu objetivo era manter uma posição neutra e não associada a nenhum dos grandes blocos. Nesse sentido, o movimento está intrinsecamente ligado ao confronto ideológico leste-oeste na Guerra Fria do século XX. Os principais temas que tratam o movimento são de lutas nacionais pela independência dos países, o combate à pobreza, o desenvolvimento econômico e a oposição ao colonialismo e ao imperialismo e ao neocolonialismo. E seus membros representam 55% da população do planeta. E quase 2/3 dos países membros da ONU. Tem por objetivo evitar a nova guerra mundial e, portanto, suspender os preparativos da guerra criados segundo o bloco mundiais da Guerra Fria e dos Estados Unidos. Pretende negociar para alcançar o desarmamento total e uma paz duradoura. Aí o entendimento do desarmamento total é da questão das bombas nucleares, né? Esse era o motivo da criação do movimento não alinhado. E vocês vão ver um discurso de Nicolás Maduro recentemente dizendo o seguinte: a Tríplice Aliança não fará a Venezuela desaparecer do Mercosul, diz Maduro. Quem é a Tríplice Aliança? Argentina, Brasil e Paraguai. Tá? Tem Uruguai também, né? Mas ele tá desqualificando o Uruguai, tá? É como se ele está colocando ele está desqualificando ao ponto de nem sequer citar,
né? Mas o Uruguai também está contra a questão da Venezuela. Maduro prorroga estado de exceção na Venezuela por mais 60 dias. Esses são os fatos recentes de Nicolás Maduro, né? E agora, isso tem a ver também com a eleição dos Estados Unidos, onde Donald Trump e Hillary Clinton estão na pesquisa. E Donald Trump já está avançando em relação a Hillary Clinton. Agora eu vou trazer de volta o vídeo para cá e vou explicar para vocês o porquê disso tudo. A questão é a seguinte. No vídeo que vocês vão assistir, tá? Luiz Inácio Lula da Silva elogia a entrada de Nicolás Maduro na presidência desse bloco econômico. É sério, gente, não é brincadeira. Nicolás Maduro é o atual presidente, tá, dos grupos dos países não alinhados do mundo. 155 países. E a proposta do Lula é a seguinte: não é de evitar a guerra, porque não existe mais Guerra Fria legal. Não existe teoricamente, porque eu digo que existe uma neo-Guerra Fria e existe uma nova discussão sobre questões ideológicas de comunismo e socialismo, contra liberalismo no mundo inteiro, que agora estão vindo pela América Latina. E quem está coordenando isso é o presidente Nicolás Maduro, que acabou de fazer um estado de exceção por mais 60 dias na própria Venezuela. E ia ser o presidente do Mercosul. Olha só, projeto de poder de Nicolás Maduro, ser o presidente da Venezuela, do Mercosul e dos países não alinhados. Ele, um ditador. Estão percebendo isso que eu estou falando? E Lula dando apoio para eles para tomar conta do Brasil. Tá? Lula desesperado, que às portas de uma prisão, né? Dilma recém-deposta, e eles estão, Lula, parabenizando Nicolás Maduro por assumir a presidência dos países não alinhados. E detalhe, deixando claro que não é uma questão de paz que eles estão falando, mas assim de uma política de reforma política e econômica do mundo. Reforma política e econômica do mundo. Incentivada pelo ditador venezuelano. A questão da Venezuela não é mais uma questão só da Venezuela, é uma questão da América Latina e do mundo. A chegada de Hillary Clinton e a manutenção do mesmo discurso que o Barack Obama está desenvolvendo, e a mesma prática política que Barack Obama está desenvolvendo, omissa diante da questão da Venezuela, é um perigo para o mundo inteiro. Urge uma ação dos Estados Unidos, uma ação da ONU contra a Venezuela. E para isso há necessidade de um governo forte nos Estados Unidos. O Brasil está em risco quando é ameaçado pela Venezuela, pela Bolívia e pelo Equador, mesmo que eles sejam países fracos. Por quê? Porque unidos com os países não alinhados e qualquer grupo dissidente ideológico que queira se organizar, agora, por exemplo, a Coreia fazendo testes nucleares, o risco é real. Então é necessário que a gente tenha, sim, uma certa segurança, uma certa estabilidade para impedir que aconteça realmente uma guerra. Porque está acontecendo uma guerra fria neste momento. Pode não ser assumida, mas está acontecendo. E Lula, com a sua fala, que vocês vão perceber agora no final, ele incentiva esse processo ideologicamente, ele estimula isso ideologicamente. Então ele coloca em risco o nosso próprio país.
Ele comete crime contra a soberania nacional ao fazer isso, porque ele não tem autoridade, legitimidade para falar em nome do povo brasileiro. Para falar em nome do Brasil, ele assume status de líder nacional, de liderança nacional, no momento que toma essa conduta. Ele fala como se fosse um presidente para outro presidente. E não é. Ele comete crime de soberania nacional. E nesse sentido, ele já poderia ser preso imediatamente. Porque ele está estimulando uma conduta ideológica para um aparelhamento ideológico de Estado e contra nações. Ele coloca em risco a soberania do Brasil. É um criminoso. Ele já devia estar preso. Já devia estar preso. Se isso não bastar para ele ser preso, outros motivos logo em seguida serão. Mas não faltam motivos para esse senhor ser preso. Ele é um criminoso. Não tem outro nome. E isso é um risco para o Brasil. Essa atitude, essa conduta dele é perigosa para o Brasil. É perigosa para a América Latina. É perigosa para o mundo. Nicolás Maduro deve ser deposto. Ele é um criminoso, igual e pior que Lula, senão. Os dois são criminosos e devem ser presos. Nicolás Maduro deve ser deposto do poder. Ele não deve ter mais acesso a essa organização internacional. Os países não alinhados foram criados para evitar a guerra e não para promover a guerra. É uma inversão de valores que está sendo desenvolvida nos países não alinhados no mundo. Porque eles foram criados para não ter guerra. Não para ter guerra. Não para incentivar a guerra. Não para incentivar um aparelhamento ideológico de nações. Não para isso. Não para uma doutrinação ideológica. Não foi essa a intenção. Em nenhum momento houve essa intenção na criação desses países não alinhados. Então há uma disfunção, uma mistura de interesses que foi utilizado como um novo comunismo, um comunismo latino, um nazismo neolatino, neonazismo latino, né? Isso é nazismo. Isso é uma versão latina do nazismo, né? Da ditadura. É isso que está acontecendo de fato. E eu peço que vocês prestem atenção e percebam que os líderes desse movimento, aqui no Brasil, é Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. E na Venezuela, Nicolás Maduro. E que sim, são perigosos. Eles devem ser presos. Eles devem não só ser destituídos de todo e qualquer poder e acesso que tiverem, mas devem ser presos. São todos criminosos, criminosos internacionais. Né? E nós precisamos sim que haja um governo de direita nos Estados Unidos para nos ajudar a combater este mal que pode estar tomando conta do mundo. É um risco mundial. Tá? É arriscada essa situação. E se a gente não se precaver, olha só o risco que era se o Nicolás Maduro assumisse o Mercosul. Olha o controle que teria sobre a América do Sul. Por sorte, nós tivemos um impeachment de Dilma Rousseff a tempo para que impedíssemos Nicolás Maduro de assumir o Mercosul. Mas ele ainda assim assumiu a presidência, está assumindo a presidência dos países não alinhados. São 155 países no mundo. Então a intenção é sim de uma doutrinação global, de uma revisão do conceito da Guerra Fria. E urge a necessidade de um país como os Estados Unidos fortalecer suas bases mais à direita neste momento. Como nós aqui no Brasil também temos que fazer a nossa parte. Você, nessas eleições agora de 2016, municipais que sejam, precisa fortalecer as bases da direita. Não pode fortalecer a esquerda, não pode fortalecer partidos de esquerda. Por quê? Porque o risco é real. A gente não pode ter municípios e câmaras de vereadores e prefeitos fortalecendo esse discurso
rançoso e ultrapassado de uma esquerda que não está preparada para administrar o nosso país, os nossos estados e os nossos municípios. Faça a sua parte, oxigene o poder, alterne o poder, vote em quem não tem mandato, né? Se possível, vote sempre mais à direita, centro-direita ou direita. Não dê voto para centro-esquerda ou esquerda. Não permita que a esquerda volte ao poder. Faça a sua parte com o seu voto válido e consciente. Válido. Não adianta votar nulo, não adianta votar, se abster de votar, não adianta votar em branco. Vote um voto válido, consciente na direita, para que a gente possa retirar esse grupo, esses políticos corruptos que estão por aí do poder. Não permita que isso tudo volte a ser como era antes. Vamos fazer a nossa parte, vamos oxigenar o poder. É hora de fazer isso. E você, com um voto, faz a diferença. Porque todos nós juntos fazemos a nossa parte. Tá ok? Muito obrigado pela atenção dispensada. E fique agora com o vídeo que nós vamos mostrar do Lula falando tudo isso que eu tinha comentado. Querido companheiro Nicolás Maduro, presidente da República Bolivariana da Venezuela. Querido companheiro Hassan Rouhani, presidente da República Islâmica do Irã. Prezado chefe de Estado e de governo, chanceleres e demais membros das delegações. Antes de tudo, devo felicitar o presidente Rouhani pelo brilhante desempenho em seus 3 anos como presidente do movimento dos não alinhados. E não só desejar sorte igual para o companheiro Maduro, que agora assume a presidência, mas reiterar a ele nosso apoio e nossa confiança. Minhas amigas e meus amigos, no mês de setembro, como este, 55 anos atrás, chefes de Estados e de governo instalavam em Belgrado a primeira Conferência dos Não Alinhados. Mesmo inspirados por líderes da estatura de Tito, Nasser, Choelai e Nehru, apenas 25 países faziam parte daquele encontro. Hoje, os não alinhados congregam mais de 100 países, onde vive mais da metade da humanidade. Meio século depois, continua necessária a defesa de algumas bandeiras básicas dos não alinhados. Embora tenhamos conseguido reduzir significativamente os índices de miséria, a verdade é que não vencemos a pobreza. Confio no companheiro Maduro para coordenar e fazer avançar a agenda dos não alinhados pela ampliação do Conselho de Segurança da ONU, para tornar efetivadas as negociações e decisões da Organização Mundial do Comércio, para reformar e democratizar o sistema financeiro internacional e para continuar combatendo a pobreza no mundo. Estaremos juntos nessa agenda e em todas as frentes para construir, em conjunto, um mundo melhor e mais justo. Só assim seremos mais fortes. Receba o meu mais caloroso abraço e boa sorte, companheiro Maduro. Muito obrigado.